Oi, crianças! Bem-vindas ao Vem Segue-me Kids dessa semana com o estudo do Velho Testamento, aqui no canal Estandarte da Liberdade. E eu sei que vocês já estão cansados de saber, eu me chamo Jane Pimenta e é sempre uma alegria poder aprender junto com vocês. Dos dias 7 a 13 de março, vamos estudar o livro de Gênesis, capítulos 37 a 41. O Senhor estava com José. Vamos aprender muito hoje com José, filho de Jacó. Raquel e Jacó oraram por muitos anos para ter um filho. O Senhor respondeu às suas orações quando José nasceu. José era o filho favorito de Jacó, e ele fez uma túnica especial para José. Os outros 10 filhos de Jacó ficaram com ciúmes. Quando José tinha 17 anos, ele teve um sonho inspirado no qual ele estava juntando grãos nos campos com seus irmãos. O molho de grãos de José se levantava, mas o molho de grãos de seus irmãos se curvava ao de José. Quando José contou o sonho a seus irmãos, eles ficaram bravos com ele. Depois, José teve outro sonho inspirado. Nesse sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. José contou à família sobre o sonho. Esse sonho fez parecer que José governaria a família. Os irmãos de José ficaram ainda mais bravos com ele. Eles não gostaram de seus sonhos. Um dia, os irmãos de José estavam longe de casa alimentando as ovelhas. Jacó enviou José para ver o que os irmãos faziam. Alguns dos irmãos de José queriam matá-lo. Eles pegaram a túnica de José e o jogaram numa cova. Enquanto José estava na cova, seus irmãos viram viajantes indo para o Egito. Os irmãos decidiram vender José como escravo para os viajantes por 20 moedas de prata. Então, os irmãos de José colocaram sangue de um cabrito em sua túnica. Os irmãos foram até seu pai, Jacó, e mostraram a túnica. Eles mentiram para Jacó, dizendo que animais selvagens tinham matado José. Jacó chorou porque pensava que José estivesse morto. Mas José ainda estava vivo, estava longe de casa no Egito, vivendo como escravo. Mesmo que os irmãos de José tenham maltratado ele por inveja, José continuou confiando no Senhor e sendo uma boa pessoa. Precisamos ser bons. Devemos tratar bem as pessoas, principalmente a nossa família. Testifico que o Pai Celestial fica muito feliz quando fazemos o bem, ajudando a nossa família e amigos. Jacó foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Potifar trabalhava para o faraó, o governante do Egito. Potifar conseguia ver que o Senhor ajudava José. Ele confiava em José e colocou-o como responsável por sua casa e tudo o que ele possuía. A mulher de Potifar gostava de José. Ela queria que José quebrasse os mandamentos do Senhor com ela. José disse não. A esposa de Potifar não quis aceitar, então José fugiu. Ela ficou com raiva de José. Ela mostrou a Potifar um pedaço da túnica de José. Ela mentiu sobre José para Potifar. Potifar colocou José na prisão. José tinha sido separado de sua família. Ele se tornara escravo e agora era prisioneiro. Mas o Senhor ainda ajudou José. José não desistiu. O Senhor abençoou o guarda da prisão para que visse a bondade de José. O guarda começou a confiar nele e colocou José como responsável pelos outros prisioneiros. José conheceu 2 prisioneiros, o padeiro Mó e o copeiro Mó, que trabalharam para o faraó. Os 2 tiveram sonhos estranhos. Por meio do poder do Senhor, José explicou o que o sonho de cada um significava. O sonho do copeiro Mó significava que ele seria libertado. 3 dias depois, ele foi libertado para trabalhar para o faraó novamente. Um dia, o faraó estava perturbado por causa de seus sonhos. Ninguém conseguia explicar o que seus sonhos significavam. Então, o copeiro Mó lembrou que José podia interpretar sonhos. José foi tirado da prisão para explicar o sonho do faraó. José disse que os sonhos significavam que o Egito teria 7 anos de muita comida, seguidos por 7 anos de fome com pouquíssima comida. José disse ao faraó que o Egito deveria armazenar alimento extra durante esses anos bons. Faraó sabia que o que José dissera sobre seus sonhos era verdade. Ele libertou José da prisão e fez de José um grande líder no Egito. Por 7 anos, José ajudou o Egito a armazenar o alimento extra. Então veio a fome. Durante esse tempo, ninguém conseguia produzir nenhum alimento. As pessoas viajavam ao Egito para comprar o alimento que José armazenara. Por causa de José, os egípcios guardaram comida suficiente para ajudá-los e ajudar outros povos a sobreviver à fome. No livro de Gênesis, o capítulo 39, versículo 2 diz:
E o Senhor estava com José, e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Muitas coisas ruins aconteceram com José, mas ele escolheu guardar os mandamentos. E Deus sempre o ajudou, alertando dos perigos e a entender a traduzir os sonhos. Eu testifico que, embora José tivesse muitas provações difíceis, ele se manteve fiel e o Senhor estava com ele. E esse foi o nosso estudo do Velho Testamento. Não saiam daí, teremos agora o hino da semana. E o hino da semana é O Melhor Amigo é Jesus, baseado nas escrituras de 3º Nefe, capítulo 17, versículos 11, 12 e 21. Letra de Anna Johnson. Ela passou a maior parte de sua vida compartilhando seus pensamentos e sentimentos através da poesia. Ela foi uma grande missionária. Visitou a China em 1933 e sofreu um acidente que deixou parte do seu corpo paralisados. Sua condição inspirou muitos de seus poemas mais profundos. Ela foi curada depois de um tempo por uma cirurgia. Ela passou muito tempo como missionária no Havaí após sua recuperação. Ela foi uma compositora maravilhosa e inspiradora. A música foi composta por Alexander Schreiner. Ele era um gênio da música. Nascido na Alemanha, seus pais conheceram na igreja e ele era muito pequeno, antes de se mudarem para os Estados Unidos. Aos 5 anos, ele se apresentou em público pela primeira vez. Com 8 anos, se batizou na igreja e quase imediatamente foi chamado para ser o organista da escola dominical. Ele se mudou com a família para Salt Lake. Ele trabalhou como organista do Teatro Rialto, em Montana. Depois, teve missão na Califórnia. Foi estudar música na França e casou. Ele dedicou a maior parte da sua vida a ser organista em concertos e também do coro do tabernáculo da Praça do Templo. Ele compôs vários hinos do Inário e tem várias parcerias com Anna Johnson. Alguns deles é o hino da semana O Melhor Amigo é Jesus, Glorioso é o Mundo e A Cabecinha Baixarei. Realmente uma parceria de muito sucesso. Então vamos ouvir O Melhor Amigo é Jesus. Jesus sempre perto está. Ouve nossas orações e nos guiará. Reverentes vamos cantar com mais doce voz. O melhor amigo é Jesus, ama todos Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Ele nós. nos ajuda, ama e protege. Vamos segui-lo. Agora vamos para o nosso convite especial. Durante a semana, pense em maneiras que você pode agir como José, sempre completando a frase: posso ser semelhante a José quando? Contem para sua família e amigos o que aprendeu. Chegamos ao fim do Vem Segue-me Kids dessa semana. Aguardo vocês no próximo vídeo, aqui no canal Estandarte da Liberdade. Tchau, tchau, até semana que vem!